que hoje é um grande castigo para nós, que é o Estado submetido ao governo, o Estado submetido ao governo, e o governo e o parlamento, principalmente, submetido ao mercado, né? E eu tenho me inspirado muito. Eu pensei que eu fosse falar antes do Valdo chegar, mas já que ele chegou, me perdoe, porque esse livro aqui virou minha Bíblia, né? Chama-se Industrialização e Nacionalização. Aí vem um subtítulo importante: Como se forja uma nação, ou as famosas perdas internacionais. E o autor desse livro não é nada mais, nada menos que o nosso futuro senador. E nesse livro aqui, não estou fazendo comercial não, é porque tem tantas soluções para o Brasil aqui, que eu estou focado agora nesse livro, entendeu? Por exemplo, lá na página 50, tem, em princípio, eu estou parando e voltando, porque está tendo aqui do Japão e da Coreia. Então, por exemplo, tem lá na página 50, né, no caso da Coreia, o deputado em matéria aspas, em matéria de tecnologia, o que não se inventa, se copia. Não há outra solução. O que não se inventa, se copia. Olha a Coreia, como é que ela está hoje. Tá certo? Isso na página 50. Na página 55, nós temos lá o seguinte. Ai, meu Deus do céu, isso me entristece muito. A força capaz de criar a riqueza, ela é infinitamente mais importante do que a riqueza em si. Aí aqui eu dou uma paradinha. O Brasil é um país rico? Alguém pode responder se o Brasil é um país rico? É rico. Em vários setores o Brasil é um país rico. Os outros países do mundo têm uma safra durante o ano, nós temos 4, às vezes até mais. Nós temos minérios, nós temos água, nós temos floresta, nós temos tudo, nós temos uma riqueza fantástica. Por que essa riqueza não é a nosso favor? Por que não? Por que não? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, com relação à riqueza. Na página 56 eu destaco também um trecho que é fundamental, que ele fala assim, ministros do governo inglês fizeram uso da teoria do livre comércio decorrente da obra de Adam Smith, no sentido de jogar poeira nos olhos das outras nações para beneficiar única e exclusivamente a Inglaterra. Vocês se lembram da abertura dos portos das Nações Amigas, né? Vocês se lembram quem eram as Nações Amigas? Era exatamente eles. E aqui no livro do Rivaldo ele faz uma citação também muito interessante, quando ele fala que o índio, aí eu estou extrapolando, aqui eu vou extrapolar um pouquinho, tá? Quando ele fala que o índio já tinha habilidade para manufaturar o algodão. Olha onde é que nós chegamos. E aí ele passa pela dona Maria Antonieta, se não me engano, onde ela proíbe a industrialização. E vem outras autoridades nossas, como o último, Fernando Henrique Cardoso, que proibiu, que fechou as nossas escolas técnicas. Então, o que é que acontece com as nossas nações amigas? Saímos da mão da Inglaterra e caímos na mão dos americanos. E simplesmente nós não damos um passo. Por exemplo, nessa revista aqui, que eu fiz uma falação lá em Três Rios, onde eu falei, Romário, que é o nosso pré-candidato a governador, pelo menos meu né? Ele está se metendo numa seara que é perigosíssima. Perigosíssima. Não é segurança, não. Nada disso. Saúde. Saúde, que deveria ser um dever do Estado, assim como a educação, a saúde virou um grande negócio. E eu destaquei aqui nesse trabalho dele
esse remédio chamado Spinraza. Quem tem dependência desse remédio são as pessoas que sofrem da atrofia muscular espinhal, AME. O primeiro ano de tratamento com esse remédio, vocês sabem quanto custa? 2,5 milhões de reais. O segundo ano cai um pouquinho, vai para 1 milhão de reais. Aí vem a pergunta, que estado é esse nosso? Que estado é esse que permite isso? Ah, porque os laboratórios gastam muito em pesquisa. Os laboratórios investem muito em pesquisa. Legal, investem muito em pesquisa. Então o remédio se torna caro. Mas tem que ser um caro minimamente humanizado, pô. Não pode ser um caro porque eles querem que o preço seja esse. Mas o nosso Estado brasileiro, agora eu vou entrar no que eu penso. O nosso Estado brasileiro, ele ficou de joelho para o mercado. Ele ficou de joelho para as transnacionais. E eu negocio, na minha atividade, eu negocio com todas as empresas de petróleos que têm base territorial aqui no Rio. Todas que vocês imaginarem, não que vocês falarem, eu negocio pelo lado laboral, pelo lado do trabalhador. E aí nós vemos eles reclamando muito que a Constituição nossa, do qual nosso ex-deputado federal, Evaldo Barbosa, ele também foi um constituinte, a nossa Constituição, que recebeu o apelido de Constituição, apelido não, falei errado, o epígrafe, né, de Constituição Cidadã, para eles engessa o empresariado. Razão pelo qual tinha que ser feita a reforma trabalhista, porque a partir do momento que fosse aprovada a reforma trabalhista, iam ser gerados milhões de empregos. E nós estamos vendo os milhões de nada, né? De nada, são 14 milhões aí batendo aí a porta. E nós estamos lendo agora que para gerar emprego, o país sair desse nível de travamento que ele está, o culpado são os aposentados. Entendeu? Então, tem que se fazer a reforma da Previdência. Porque o país está ficando velho. Olha que argumento inteligente deles. O país está ficando velho, e por estar ficando velho, tem muito mais aposentado. Quer dizer, a relação do ativo com o aposentado é uma relação ingrata, como se fosse somente a contribuição nossa. Como se não tivesse outras fontes, que a gente sabe, né? E foi feito um trabalho sério no Senado, pela liderança do senador Paulo Paim, e ele tem muitos projetos aqui, que há uma empatia dele com o Vivaldo Barbosa, Vivaldo Barbosa, ainda não, pô, com o senador Romário, onde nós vemos que esses argumentos, eles caem por terra assim com muita facilidade, mas só que depois que a CIA conseguiu derrubar Mossadegh lá no Irã, não é Iraque não, é Irã, eles descobriram que com uma mala de dinheiro, eles comprando a mídia e comprando o parlamento, eles gastariam muito menos do que invadir um país da forma bélica, que seria muito menos desastroso e muito mais fácil comprar o parlamento e a mídia. Aí nós vemos aí a mídia 24 horas por dia, somente divulgando que o fulano matou fulano, matou cal. Se você vê a principal canal de televisão, as novelas deles é uma agressão só, uma pornografia só. Quer dizer, então eles sabem como degradar uma sociedade. Eles sabem disso porque a história da humanidade ensina isso também, como degradar, como jogar a sociedade no fundo do poço, entendeu? Como acabar com conceitos, por exemplo, como família, como nós conhecíamos, né? Como acabar com o conceito de homem e mulher, por exemplo, acabar isso também. Quer dizer, vários conceitos que existiam, e eles estão mudando, né? Agora, a luta agora para o casamento poliafetivo, né? Então, casar com 4, com 5 mulheres, ou 10 maridos. Quer dizer, isso eles chamam isso de evolução da sociedade. Entendeu? Eles consideram isso como a sociedade evoluindo. Então, rapaz, é mesmo?
Então, então, olha só, o Japão então provou, baseado nessa fonte aqui, que o capital ele se faz em casa. Se você for pegar um capital de fora, é para investir em matéria-prima, para quê? Para você desenvolver o mercado local, desenvolver o mercado interno. E hoje, eles descobriram isso que eu falei, que é a dívida e a corrupção. Quanto mais um país se endividar, é melhor para eles. Quanto mais nós nos endividarmos nos bancos, é melhor para os bancos, para o banqueiro. Isso é prática diuturna. Nós podemos sair da nossa vida pessoal e projetar para o Estado. Exatamente, banco não empresta para duro. Se tiver duro, ele não vai te emprestar dinheiro. Mas se ele souber que você tem um patrimônio, que você tem, aí ele te empresta. Porque sabe que vai tomar o teu patrimônio. Isso é exatamente com o Brasil. No Brasil, hoje, nós temos um minério chamado nióbio, que o candidato a presidente foi citado aqui, esteve lá em Araxá, tem matéria dele, tá? E eu falo aonde tiver que falar. O dia que as nossas forças armadas se transformarem em forças amadas, o dia que eles amarem o Brasil verdadeiramente, eles vão encarar os dominadores. Eles vão ter que encarar os dominadores. Por exemplo, o nióbio. Por que eu sei que o nióbio sai pela Guiana Inglesa? Para contrabando. Por que eu sei que o nióbio no Brasil tem 97% do nióbio no Brasil, 2% no Canadá e 1% espalhado pelo resto do mundo? O Canadá com 2% do nióbio, nós com 97%. A bolsa do nióbio é no Canadá. O Canadá com 2% do nióbio banca a saúde, a educação e o investimento em novas tecnologias com 2%. E nós com 97% estamos de joelho para o Canadá e para outras nações também que tem um perfil de imperialista. Está na hora do nosso parlamento, junto com as Forças Armadas, a Petrobras não foi privatizada porque nós temos militares nacionalistas. A FHC tentou privatizar a Petrobras e os militares nacionalistas não deixaram. Então nós estamos precisando de militares nacionalistas que queiram defender o Brasil. Não é discursinho bobo que estou vendo aí, um monte de discurso bobo, idiota. Não. Defender o país. A meta é tirar o país da lama que ele está. Mas não é tirar da lama da maneira que eu tenho visto aí. É de tirar o país da lama com consciência, com consistência, porque nós sabemos o seguinte: estão anunciando o Brasil, agora vai ser, teve até um vídeo do general falando, o Brasil vai se tornar uma nova Venezuela. Olha que projeção inteligente, fantástica, entendeu? Por quê? Derruba o Temer, pô. Ele não está atrapalhando o país? Vamos lá, o parlamento vai e mete o impeachment no Temer. Nós temos que ter solução, nós temos que ter soluções, mas soluções factíveis. Não é sair matando todo mundo aí que vai ser a solução, porque não é. Porque isso é financiado pela indústria bélica. Eles precisam. E quem são os donos da indústria bélica? São os bancos. Quanto mais guerra, quanto mais conflito, melhor para eles. Como é que pode uma arma ser lançada hoje em Israel e amanhã está aqui numa favela do Rio? Como é que entra isso? Por onde que entra? Por onde que passa? Qual é o papel, por exemplo, do nosso exército com relação às nossas fronteiras? Botar exército para ficar vendo carteira de motorista na rua? Isso é brincadeira, pô. Isso aí é desmoralizar o nosso exército. Entendeu? Isso é desmoralizar o nosso exército. E exército, para mim, exército é guerra. É guerra. Chamou exército, então passa o rodo geral, acabou. Exército é isso. Foi feito para isso. Eles são treinados para isso. Não foram treinados para ficar guarda de trânsito, pô. Não foram treinados para isso. Então, nós temos que encarar o Brasil com seriedade, pô. E claro que eu, fazendo umas continhas ontem, qual é a verba, qual é o orçamento para a campanha de deputado federal? Os senhores sabem? A senhora sabe? 2,5 milhões de reais. Qual é o salário do deputado federal? O salário, 30 mil. Né? Multiplica 30 mil por 48 meses, que são 4 anos. Vai dar 1.400.000 e pouco. Como é que o cara tem um orçamento de 2,5 milhões para a campanha, se ele vai receber 1.440.000? Como é que fica essa diferença? Quem paga isso? Você sabe quem paga isso? Nós.
Como é que nós pagamos isso? Aumentando a carga tributária. Por que nenhum governo nos últimos tempos corrigiu a tabela de imposto de renda? Porque se corrigir a tabela de imposto de renda, ele vai arrecadar menos. Então é uma maneira de impor, aos trabalhadores, ao brasileiro, aumento de imposto, sem perceber que está tendo aumento. A cada ano que vai passando, mais eles vão arrecadando. Por quê? Porque não corrige a tabela, principalmente a tabela do imposto de renda. E o próprio conceito da renda. Você trabalha, você não tem renda. O fruto do nosso trabalho não é renda. Então nós precisamos... Fechei. Então nós precisamos trazer o país, botar o país nos trilhos. O que é isso? Voltar à política ferroviária. Estou falando no estrito senso mesmo, né? Dado senso não, hein? No estrito senso. E a industrialização com uma base, com uma infraestrutura, a industrialização com uma infraestrutura ideológica de nacionalização, isso vai ser realmente a nossa grande solução. Por que o Trump lá nos Estados Unidos, o que ele fez? A relação dos Estados Unidos com a China, por exemplo, não está boa, vou taxar. Ele chega e taxa. Por que o Brasil não faz isso, pô? Por que nós não fazemos isso? Sem xenofobia. Por que nós não fazemos isso? Eu gostaria muito de falar mais 58 minutos. Entendeu? Mas não vai dar, porque tem que passar a palavra para outro companheiro aqui. Então, muito obrigado aí pela atenção.